Diga assim: Deus é bom. Amém? Deus é fiel. Ô glória, vamos nós? Quem está com coração aberto para receber a palavra de Deus. Amém? Quando a Fátima estava aqui ministrando a palavra sobre dízimos e ofertas, veio dentro do meu coração aquele ressaltar, né? Sabe quando aquela palavra começa a vir e ela cresce, né? E ela citou um trecho que me fez eu me lembrar de outro, né? Que está em Isaías. Eu quero que você abra aí comigo. Aleluia. Abra comigo aí em Isaías 61. Todo mundo abriu? A palavra diz assim, olha, o Espírito do Senhor, quem? Deus. Oh, aleluia. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Pula para o... Vamos continuar a leitura. Edificarão os lugares, antigamente já falamos, no 5. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados o que, irmãos? Sacerdotes do Senhor. Diga, eu sou um sacerdote do Senhor. E vos chamarão o que? Ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vergonha, dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e terei perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. Repita comigo, aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão. Oh glória, olha que coisa linda. Como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito. No Senhor a minha alegria, a minha alma muito se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu, diga comigo, me envolveu, como manto de justiça, como noivo
que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor dará, ou melhor, fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Amém? Mas isso aqui já podia dar um amém aqui, a sentença final, né? Vão em paz. Meu irmão, isso aqui é muito tremendo. Eu sei que a maior parte desse trecho aqui é o trecho onde Jesus se viu dentro das Escrituras. E também nós devemos ter esse costume de nos vermos dentro das Escrituras. Ou seja, eu vou ver aonde está escrito ao meu respeito. Nós somos um com Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. A unção que estava sobre Jesus também está sobre a igreja. A palavra diz que nós somos o corpo e Ele é o cabeça. Nós somos um só. Amém? Fala para quem está do lado, cutuca ele assim, irmão, tu é um só com Deus. Amém? Então Jesus proferiu esse mesmo trecho das Escrituras quando Ele encarnou, andou entre nós, e certa vez Ele estava numa sinagoga, deram-lhe o rolo do livro, né? Porque antigamente as páginas não eram como o livro, né? Mas como um rolo que se abria e se lia, e Ele achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Por quê? Porque Ele me ungiu. Aleluia. Diga assim: eu sou ungido de Deus. Pastor, o que isso influencia na minha vida? Amado, a unção de Deus é a capacidade de Deus para sermos. O que vai fazer diferença entre um homem e outro é a unção de Deus. É aquilo que Deus depositou sobre ele. O que vai fazer diferença entre você ser um homem comum e um homem sobrenatural é a porção do Espírito Santo que está sobre você. Jesus compreendeu isso. Jesus só fez o que fez porque Deus era com ele. Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e desfazendo as obras do diabo. Por quê? Deus era com ele. Esse mesmo Jesus que foi ungido, ele atuou em todos os ministérios que a gente pode prever dentro das Escrituras. Amém? Os ministérios que lidam com a palavra de Deus. Ele foi o apóstolo da nossa confissão, o sumo sacerdote. Está claro isso? Ele é um profeta poderoso. Aquela mulher perto do tanque, foi o que ela disse? Do poço. Vejo que tu és profeta. Ele era um profeta. Amém? O Espírito do Senhor estava sobre ele para evangelizar. Ele é um evangelista. A palavra declara que ele é o bom pastor. Ele também tinha uma unção pastoral. E mestre nem se fala. Você vai encontrar em todo o livro de Mateus: bom mestre, rabi. Sei que tu vem da parte de Deus. Eu sei que o teu ensino não é um ensino comum, é um ensino sobrenatural. Amém, irmãos? O que é isso, pastor, na prática? Jesus só foi o que foi porque o Espírito Santo ungiu, o capacitou para aquilo, e Deus deu a ele o Espírito sem medida. A unção do Espírito Santo, amado, é o que vai diferenciar a gente dentro da nossa jornada. Todos vocês que aqui estão foram ungidos por Deus. É notório que essa unção pode crescer, essa unção pode diminuir, essa unção pode entrar em operação ou não. Mas a Bíblia diz que aquele que nos ungiu é Deus. Olha que coisa linda. Quem é que te ungiu? Deus. Como foi, pastor? Quando é que eu fui ungido por Deus? Eu fui ungido no momento que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador. A palavra diz que nós temos a unção do Santo em 1 João. E esta unção nos ensina, esta unção vai nos capacitar, esta unção permanece. Ela fica conosco. E esta unção
é a garantia. Diga comigo, a garantia. Amém? É o penhor. O que é penhor? Penhor é quando eu dou algo em troca até que eu cumpra aquilo que eu disse. A Bíblia diz que nós recebemos o penhor do Espírito Santo, as primícias do Espírito Santo. O Espírito Santo, amado, é a unção de Deus. É uma figura clara. Como é que se fazia no Antigo Testamento com as unções? As unções eram usadas para utensílios, mostrando que tudo aquilo que, por exemplo, fosse usado para a obra de Deus, ia ser consagrado, separado, santificado. Amém? Deveria ter um cuidado, um zelo a usar. Ele era levantado também para capacitar reis, sacerdotes e profetas, além de alguns homens especiais, com habilidades especiais, que fossem trabalhar dentro do templo. Por exemplo, os homens que edificaram o templo, os pedreiros, eu poderia dizer, do templo, eles foram ungidos por Deus para aquilo, para poder lidar com aquele tipo de obra que era uma obra diferente. Ela não poderia ser conforme uma imagem natural, conforme o meu gosto pessoal. Ele teria que ser conforme a imagem que Deus mostrou no monte. Ou seja, uma imagem celeste que seria feito uma correspondência, uma sombra na terra. Amém? Então o Espírito Santo, ele vinha sobre esses homens do Antigo Testamento, ele revestia eles capacitavam. Esses homens fizeram realmente coisas extraordinárias. Abriram o mar, fogo caiu do céu, meu irmão, o machado flutuou. Obras tremendas, sobrenaturais, algo tão poderoso, que tinha os ossos, meu irmão, de um profeta, o cara já tinha morrido. E um soldado no meio de uma batalha foi abatido. Quando o bicho caiu dentro do buraco, que estavam mesmo os ossos, onde estavam os ossos daquele profeta ungido, o bicho voltou a viver. Tu já pensou? É uma capacitação humana, irmãos. É só tu ir ali no cemitério daqui de Ubajara e pegar ali umas caveiras lá e sair ressuscitando o povo? Não, diga não. Não é. O que é que fez diferença entre aqueles homens não serem mais homens comuns? A unção do Espírito Santo. E aquela unção era uma unção para fazer. Era uma unção do Antigo Testamento. Era uma unção que vinha e eles se moviam. Sansão, meu irmão, quando a unção descia sobre ele, rasgava um leão no meio. Que força extraordinária. Mas também quando a unção passava, ele ficava como que morto, né? Tinha mais força de idade, se acostumou. Se acostumou. O que é isso, pastor, que tu está querendo falar? Que todos esses homens, eles levantados por Deus, eles foram ungidos para aquele ofício, e tinham alguns homens especiais que Deus levantava para fazer a obra de Deus. Mas o que eu quero trazer para tu hoje aqui nessa noite, para tu sair daqui de forma diferente que tu chegou, é você entender que o maior do Antigo Testamento não pode ser comparado ao tamanho do menor no Novo Testamento. Jesus falou isso, não fui eu que inventei. Ele falou assim, não há profeta que nem João Batista. Não há. O maior dos profetas da antiga aliança foi João Batista. Porém, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Por quê? Porque nenhum desses homens o Espírito Santo habitou. Nenhum desses homens o Espírito Santo era o penhor da herança, a garantia, até o resgate da propriedade do Senhor. Nenhum desses homens. Eles viram as promessas de longe. Eles falavam pela fé. Eles diziam, vão vir tempos, vão vir dias em que Deus porá o seu Espírito dentro do homem. Virão dias, como lemos aqui, onde vai acontecer renovo. Vão vir dias num futuro, onde Deus vai fazer nova todas as coisas. Aleluia. Vão vir dias no futuro. Então eles ficaram saudando esta promessa. Mas a palavra diz no livro de Hebreus, no livro de Atos, que Deus cumpriu essa promessa. Essa promessa não se cumprirá, ela já está aqui.
Jesus ressuscita e ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, dando a entender que o Espírito está disponível. Eu não tinha prometido para vocês que quando eu fosse, eu rogaria o Pai e o Pai enviaria outro Consolador, outro igual a mim, para andar com vocês, para guardar vocês, para guiar vocês pela verdade. Eu não disse isso. Então quando Jesus ressuscita, ele sopra o Espírito sobre eles, e ali acontece uma coisa linda chamada novo nascimento. Ali acontece a unção do Espírito Santo por dentro, que é uma coisa que nenhum homem do Antigo Testamento provou. Não provou isso. Eles não provaram. Lógico, exceto Jesus, né? Jesus é o ungido, o nome já diz, né? Cristo, Machia, né? Christos ou Machia, né? Jesus o Cristo. Ele é o Messias, o rei ungido. Então, se alguém tem unção, é ele, né? Ele é o ungido dos ungidos, o santo dos santos, o Senhor dos senhores, o sumo sacerdote da nossa confissão, o pastor dos pastores. Ele é maravilhoso, ele é Deus conosco. E esse é chamado de Emanuel, Deus conosco. Ou seja, a própria habilidade de Deus entre os homens. Eles viram, meu irmão, a glória, o jeito que ele tocava e abria a vista os cegos de nascença, pegava um aleijado de nascença, sem talvez o membro ali visível, atrofiado total, e aquele membro voltava para o lugar, a ponto das pessoas reconhecerem. Ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não for com ele. Porque isso aqui não é uma obra humana. Isso daqui é uma intervenção divina. Isso daqui é uma capacitação que vem do alto e do céu. Não é uma coisa da terra, irmão. Não é uma coisa que o homem pode construir. Não é uma coisa feita pela sabedoria humana. Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Deus o capacitou e lhe deu o Espírito sem medida. O que me chama a atenção e motiva a gente como igreja hoje é entendermos que esse mesmo Espírito que esteve sobre Jesus, o mesmo Espírito que o ressuscitou de entre os mortos, o mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas, o mesmo, não é outro diferente, é o mesmíssimo. Ele é o mesmo Espírito que ele soprou e hoje habita dentro de nós. É o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo prometido. É onde ele diz que do nosso interior fluiriam rios. Rio de quê? De vida. É onde essa terra que outrora era seca, sem água para florescer dentro dos talentos e dos dons que Deus depositou, agora pode. Porque o próprio Espírito vivifica o meu homem interior por meio da sua habitação. É a própria vida de Deus em mim, a vida eterna. Não é uma vida humana somente, não é só um mexer de corpo. É um andar no Espírito de Deus, irmãos. É uma mente sendo influenciada pelo jeito de Jesus de pensar. Não é mais um jeito da terra. É por isso que nós devemos crescer, pedir, orar, para que seja dado espírito de revelação, de sabedoria, para que a gente não seja como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, ou por tudo aquilo que parece ser, mas não é. Hoje não, irmãos. Hoje o Senhor disse que o caminho santo para nós, nem o louco erraria. Porque teria uma voz dizendo: não é por aí não. Ele está dentro de ti. Tudo isso que eu estou falando, ele está dentro de ti. Talvez você ainda não o conheça, você não conheça a voz dele. Mas se você recebeu Jesus como seu Salvador, a tua consciência é transformada. Essa consciência é por meio da onde você vai perceber ele falando. É aqui, por dentro. É uma paz que excede todo o entendimento. Não é uma coisa natural. No meio de uma guerra, pastor, pode-se ter paz? Com certeza. Basta que Deus dê uma palavra. A palavra que o Senhor nos dá, ela dá paz. E essa paz não é uma paz do mundo, é uma paz que guarda coração e ela guarda teus pensamentos. Se você acolher a palavra, se você confiar no que Deus diz, se
você pegar esta unção que você recebeu da parte de Deus, amém? E cultivá-la. Eu vou ler alguns trechos aqui com vocês, trechos esses que eu citei alguns deles aqui, e eu creio que vai ser proveitoso, amém? Vamos começar com 1 João 2,20. Li esse trecho no culto pela manhã, em Tianguá. Esse tom veio muito forte dentro do meu espírito para falar sobre capacitações divinas, para nós vencermos qualquer tipo de adversidade, qualquer tipo de dificuldade. Sabe quando você começa a comparar conhecimentos? É como se você começa a ver o conhecimento e a sublimidade daquilo que Deus te deu. E tu diz, cara, tudo que eu ensinar por aqui não pode ser comparado ao que está aqui. Qualquer outra coisa que eu possa dizer aqui para você, mais baixo, falar sobre as questões pessoais da tua vida, talvez sobre promessa, sobre carro, casa, coisas que você está precisando. Talvez angústias pessoais. Talvez resolvam, sejam ali um analgésico, amém? Mas se você não aprender a andar aqui nesse tipo de conhecimento, que é o conhecimento espiritual, é o conhecimento de andar com Deus, de beber da fonte, você sempre vai vir esperar de homens algo que Deus separou para te dar direto. Deus tem o melhor para você. Ele não quer que você fique indo num poço natural beber água. Ele quer que você seja saciado com a própria voz que está dentro da sua boca. Qualquer ministro de Deus, bom de Deus, não vai te deixar dependente dele. Ele vai te ensinar a você trilhar o caminho da verdade. Ele vai te inspirar. Talvez ele te exorte, ele te console. Também admoeste. Mas o intuito é que você aprenda a pescar. Não fique vindo buscar peixe aqui direto. Se eu te der um peixe, mas tu tem fome. Mas se eu te ensinar a pescar, talvez dê mais trabalho. Mas depois você vai ser mais bem sucedido. Amém? O Senhor Jesus fez um grande esforço para enviar o Espírito Santo dele prometido para nós. Para quê? Para que a gente fique acomodado, deitado numa rede e simplesmente espere que os homens ungidos de Deus, os pastores, os ministros, tragam tudo pronto e botem na minha boca, enquanto eu estou me abanando? É assim? Não, meu irmão. O intuito aqui é ser um modelo para o rebanho, ou seja, meu irmão, imita o meu estilo de vida, que tu vai ter um resultado bom. Paulo disse isso, sejam meus imitadores, como também sou de Cristo. Eu também estou correndo, meu irmão, como discípulo de Jesus, eu estou correndo a minha carreira. Mas você tem que correr a tua. Está claro isso? Olha que coisa linda que ele vai dizer aqui em 1 João, capítulo 2. A partir do 18. Vou ler esse trecho porque é maravilhoso. Ele diz assim, ó, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem quem? Também agora, muitos anticristos têm surgido. Diga comigo, muitos anticristos. Sobre o que é que ele está falando isso aqui? Sobre as influências do mundo. Existem muitos homens, mulheres, vozes, que professam conhecer Jesus, mas negam Ele por suas obras. Em Tito, capítulo 1, ele fala sobre isso. Ele diz que tem pessoas que dizem que conhecem Deus, mas quando você vai olhar o fruto da árvore, o fruto não é aquilo que ele diz ser. Não, sou uma mangueira, mas quando tu vai olhar lá tem um abacate. Tu não é mangueira, tu é abacateiro. Não adianta tu dizer que é mangueira, tu está enganado, isso é mentira. Amém? Então pessoas professam conhecer Deus, aparentam piedade muitas vezes, e uma vida de piedade não é necessariamente uma vida religiosa no molde, pelo menos que eu tinha, né? Assim, como entendimento no passado. Mas uma vida piedosa é uma vida com temor,
É uma vida em amar o que Deus ama, em venerar, cultuar, cultivar os valores do céu. É ter o sentimento de Deus dentro do teu coração. É eu olhar para as coisas e agir como Deus age. Isso é um homem piedoso. Então um homem piedoso, ele talvez se levante contra o mal. Jesus era um homem piedoso. A Bíblia diz que ele foi ouvido por causa da sua piedade. Mas também ele soube pegar um chicote, fazer um chicote. E o zelo pela casa do Senhor consumiu ele. E no momento ele se levantou numa ira. Amém? Então piedade não é aquela imagem que a gente vê, né? Que os homens desenham muitas vezes numa imagem de escultura. Não adianta por fora estar assim se por dentro não é assim. Você tem que ter apreço pelo que Deus tem apreço. Se Deus tem zelo pela casa dele, tu também tem que ter zelo. Então tu não pode amar a de qualquer maneira. Dentro de ti tem que ter algo que se move e dizer, cara, isso aqui não pode ficar assim. Isso aqui não pode ficar jogado dessa maneira. E eu não estou falando de cadeira, isso aqui é uma sombra. Isso aqui também deve ser cuidado, amém? Não estou falando disso. Mas eu estou falando primeiro das coisas que Deus se importa. Andar em amor. Andar no fruto do Espírito. Essas coisas, irmãos. O que é que Deus ama? O que é que Deus quer? Isso aí é que deve consumir a tua história, a tua vida. Se Deus é santo, tu também tem que ser o quê? Tem que ser santo em todo o teu procedimento, meu irmão. Se Deus é justo, tu tem que buscar a justiça de Deus. Não estabelece a tua não, busca a dele. Ou seja, o que é que ele acha que é bom? É isso aqui. Então pronto, eu vou ser desse jeito aí. Ah, mas meus amigos não vão me expulsar da roda deles, da tribo, da marca. E eu com isso. Tem que deixar. Lugares, pessoas e coisas por amor ao Senhor. Isso daí é o que um homem piedoso faz. Ele olha primeiro para quem? Para Deus. Nós temos um amigo precioso. Amém? O melhor amigo que nós podemos ter. Jesus de Nazaré. Ele é o nosso amigo. Está claro isso? Diga-se, muitos anticristos têm surgido. O que é isso? É a atuação do mesmo espírito que teve lá no Éden. Aquele espírito que enganou Eva. Sabia que a Bíblia fala sobre isso? Rapaz, eu receio que do jeito que a serpente enganou Eva, vocês também sejam enganados e sejam movidos com facilidade dessa mente, desse bom procedimento, dessa boa consciência, e passando tão depressa para outro evangelho, que muitas vezes prega outro Jesus. Não é o nome Jesus em si pelo nome não, meu irmão. O nosso Jesus é Jesus, aquele que padeceu sob Pôncio Pilatos, aquele que foi crucificado, morto e sepultado. O nosso Jesus é o Cristo. O nosso Jesus é aquele lá. Muitos vão dizer aqui, irmãos. Muitos cristos vão surgir. Falsos. Por isso que ele disse, não sai para ver, fica firme. Amém? Fica firme. Muitos vão dizer, o caminho é por aqui. Olha essa nova doutrina, olha esse novo entendimento. Nós não somos enganados, nós não podemos ser ludibriados. Por quê, pastor? Pelo que está escrito. Porque você tem a unção do santo. Você tem a unção de Jesus. Você tem a presença de Deus. Você deve ter a mente de Cristo em ti. O sentimento, a piedade que Jesus tinha também, ela deve estar dentro do teu coração. Amém? Eu sei que vai vir o anticristo, o iníquo, né? Do mesmo jeito que veio o nosso Cristo, vai vir o anticristo, o iníquo, eu entendo. Mas a atuação, a operação, ela já está presente no mundo. E tem surgido. Ele disse, ele tem também agora, muitos anticristos têm surgido pelo conhecimento, pelo que conhecemos que é a última hora. E ele vai dizer até aqui, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. No 20, olha o que ele diz para nós.
Vocês possuem a unção do santo. Diga comigo, a unção do santo. Oh, glória! Quem é o santo dos santos? Então a unção que estava sobre Jesus também agora ela respinga em cada membro do corpo de Cristo. O dedo midinho de Jesus, ele é ungido. E a Bíblia diz que nós somos o corpo. Talvez aqui dentro você fica, meu Deus, mas eu sou o menor aqui dentro. Não interessa. É ungido por Deus. Você tem uma habilidade, você tem uma capacidade, você deve não deixar o diabo roubar, nem contaminar, como uma mosca morta faz com o guento do perfumista. Amém? Você deve o quê? Cultivar, para que aquilo perpetue na tua história, na tua casa, pelas gerações. E você deve fazer também o quê? Guardar. A Bíblia é clara sobre isso. Eu guardei a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Guardar ali é montar uma fortaleza em volta para que ninguém toque. Você tem que fazer isso com a tua vida. Você tem que guardar a tua história, tu tem que guardar o teu caráter, tu tem que guardar tudo aquilo que Deus te deu. Para que o diabo não venha macular. Não venha botar a mão podre dele e esculhambar aquele precioso óleo que foi derramado sobre a tua vida. Amém? É o mesmo trabalho que um perfumista faz, é o mesmo trabalho que você deve fazer. Você deve ali estar guardando aquele líquido precioso para que não entre cisco, não entre impurezas. Porque senão aquilo tudo pode se perder. Todo aquele trabalho, toda aquela arte. Porque uma mosca morta, ela muda o cheiro do negócio. Embora seja pequenininho. A tua vida é preciosa para Deus. A tua vida não pode estar sendo vivida em libertinagem ou em qualquer maneira, dando ouvidos a qualquer espírito. Pelo contrário, só tem uma voz que interessa. Que é a voz do Senhor. Amém? Ele te ungiu para isso. Você tem a unção do santo. E todos aqui têm conhecimento. Olha que coisa linda. Ele vai dizer, quem é mentiroso? No 22. Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse daí é o anticristo. O que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem o Pai. Permaneça em vós. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio você ouviu, como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz, olha, vocês serão salvos se retiverdes a palavra como vos-la preguei. Não adulterando, não modificando, porque o evangelho é o mesmo. E ele vai dizer aqui, permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Olha aí, esta é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna. Oh, aleluia. Isto que acabo de escrever para vocês, ou declarar, no meu caso aqui, é para vocês ficarem vacinados a respeito daqueles que procuram enganar. Vocês têm recebido, no 27, a unção. Vocês receberam a unção. A unção de quem? Do mundo? Do diabo? Recebeu o espírito do mundo para viver outra vez atemorizado? Ou você recebeu o Espírito de Deus para que você conheça o que de Deus foi te dado gratuitamente? É claríssimo. A unção
que dele recebestes permanece em vocês. E não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a unção, ou a sua unção, vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Amém? No 29, para ficar assim bem frisado. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também todo aquele que pratica a justiça é o quê? Nascido dele. Ele não é justo? O Filho de Deus é injusto, é ímpio, maligno, destruidor, mentiroso, roubador. Isso são características de quem? Do adversário. Quem é filho de Deus traz as características de Deus. Deus, ele deu uma herança. Quando eu disse aqui que em Efésios, Paulo disse, olha, eu me ponho de joelho diante do Pai, para que seja dado a vocês espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento dele. Ele está falando sobre isso, irmãos. Sobre você ter um relacionamento com o Espírito Santo, a ponto de você começar a conhecer da boca dele tudo aquilo que ele separou para ti de antemão. Aquilo que ele planejou para ti, a tua jornada nessa terra, o porquê que Deus te chamou, a herança que tu recebeu em Cristo, o poder que opera na tua jornada. Tudo isso aí, irmãos. Paulo é claro, ele diz que quando esse espírito de revelação e sabedoria vem, ele diz que o nosso entendimento é iluminado e os olhos do nosso coração são abertos. E nós vamos conhecer o nosso chamado, a nossa herança e o poder de Deus que opera. Por que tudo isso? Porque eu sou um só com Ele, porque eu sou a igreja de Jesus da terra. Eu sou membro do corpo de Cristo. Nós temos ministrado aqui, a Maria, ministrou muito bem esses dias aí sobre a igreja. Um membro conectado ao corpo, ele é eficaz. Ele vai produzir, ele vai funcionar do jeito que Deus desenhou ele para funcionar. Amém? Pastor, eu entendi o que é esta unção. Esta palavra unção, ela vem do verbo untar, friccionar, como um revestimento. Você pega ali, quem fez bolo, um ovo pelo menos na vida, faz isso direto. Antes, você não despeja o que você quer logo direto. Você faz o quê? Um revestimento. Para quê? Para que isso daqui me proteja disso daqui. Para que essas coisas não grudem em mim. Amado, a Bíblia diz que nós somos ungidos por Deus. Amém? Nós somos ungidos por Deus. Deus esfregou Ele mesmo em nós. Olha que coisa linda. Tu é ungido pelo Espírito Santo. Então existe um revestimento sobre a tua vida para que você faça a obra do jeito que Deus espera. E essa unção é dupla. Até pouco eu estava falando de um tipo de unção que é por dentro, que veio por meio do sopro do Senhor, que nenhum homem do Antigo Testamento teve. Isso é uma coisa somente para uma aliança superior. Porque esta é a aliança que Ele firmaria conosco depois daqueles dias. Ele escreveria no nosso coração, Ele mudaria o coração, Ele tiraria um coração de pedra e colocaria um de carne, Ele escreveria as leis dEle, Ele poria dentro dEle o seu Espírito. Então hoje nós temos uma habilidade diferente para sermos maior do que qualquer homem do Antigo Testamento. Davi, homem segundo o coração de Deus, maravilha, para a época, espetacular. Mas Davi não foi a habitação do Deus vivo. Hoje, com certeza, ele está lá esperando, aguardando. Mas enquanto esteve na terra para fazer a obra, não. Mas o menor no reino de Deus tem. Davi matou gigantes, Moisés abriu o mar, obras extraordinárias. Essa mesma obra também Ele confiou a ti, por meio do Espírito Santo vindo sobre você. Você é todo revestido do Espírito Santo. Olha que coisa linda.
Você tem uma unção de Deus. Isso é precioso, irmãos. Abre comigo aí em 2 Coríntios. Capítulo 1. Ele diz o seguinte a partir do 20. Porque quantas são as promessas de Deus? Diga, promessas. O que é promessa? Bora? O que é promessa? É o meu carro, pastor, que está chegando. A dança, celebra, né? Promessa é qualquer palavra que Deus deu ao teu respeito, a tudo aquilo que Ele disse que faria sobre a tua vida. Olha o que a Bíblia está dizendo para você que é filho de Deus. Ele diz o seguinte, em tudo aquilo que Deus prometeu, tu não precisa ficar se esforçando para pedir a Deus. Por quê? Ele diz, porque em tantas ou quantas, que são inúmeras, são as promessas de Deus, tantas tem nele. Em quem? Em Deus. Já temos o quê? O sim. Oh glória. Porquanto também por ele, o amém, para a glória de Deus. Aleluia. Mas aquele, diga comigo, aquele que me ungiu, oh glória, olha o que ele diz, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Amém? Diga comigo, eu fui ungido pelo Espírito Santo. E como isso aconteceu? No 22 ele afirma. Ele também nos selou e nos deu o quê? O penhor do Espírito Santo no nosso coração. Oh, aleluia, irmão. Não sei se você está percebendo isso, mas isso é um motivo de grande alegria, pelo menos para mim. Ele está dizendo que o Espírito prometido, o Espírito eterno, o Espírito de vida, o Espírito que restou Jesus dentre os mortos, o Espírito que cura, o Espírito que abre a vista aos cegos, aquele que era a mão de Deus no Antigo Testamento. Olha que coisa linda. Tu vai lendo o Antigo Testamento e vê as obras, né? E a mão do Senhor era com fulano. E a mão do Senhor fez isso. Pronto, essa mão do Senhor aí, ela está onde agora? Dentro de mim. Dentro de você. Ele não virá, ele já está. Amém? Pastor, por que eu não estou vendo os efeitos dessa habitação? Porque talvez você esteja apagando o Espírito Santo. E é possível, pastor, apagar o Espírito Santo? Com certeza. É só eu desprezar. É só eu rejeitar. É só eu calar a voz dele por meio de uma coisinha chamada cauterização da consciência. Como é que eu cauterizo a minha consciência? Ignorando quando ela alerta. É igual uma sensibilidade de uma mão, irmãos. Tem mãos aqui que são mais finas do que outras, né? Mas se tu começar a fazer trabalhos pesados, vai criar uma coisinha chamada calo. O que é esse calo? É algo que se passou, criou uma espécie de proteção que fez com que você perdesse a sensibilidade. A palavra diz que por darem ouvidos a espíritos enganadores, muitos têm cauterizado a própria consciência. Olha que coisa interessante. Eles ouvem, eles estão buscando as suas próprias paixões e eles cauterizam a própria consciência. Diga comigo, própria consciência. Pastor, o que é a própria consciência? É a voz de Deus. É a voz do meu espírito. O meu espírito recriado, bem bonitinho. É como se eu ajeitasse ele aqui bem limpinho, bem direitinho. No ponto, pegou aqui, sente. Pegou aqui, sente. Aqui, sente. O que é esse... Eu vou botar aqui, entre aspas, sentimento espiritual, essa percepção. É a consciência. É aquele negócio que pesa quando a gente faz algo errado. Eita, rapaz, errei. Mas naturalmente é lícito. Não, mas a lei diz que eu posso. Do homem. Mas por dentro,
Posso não, tem algo errado. Ninguém aqui vai ser inocente disso. Se você recebeu Jesus, essa consciência foi restaurada e ela testemunha contigo, ou te acusando, ou te confirmando. Isso daí é uma característica daquele ensino que nós acabamos de ler. É uma característica da unção que recebemos dele. E esta unção testifica conosco sobre tudo aquilo que Deus nos deu gratuitamente. Eu não sabia. Sabia. Já soube. Amém? Aprenda isso. Ninguém vai ficar diante de Deus. Mas pastor, eu até percebia no começo, mas hoje eu não sinto mais nada. Eu não percebo mais nada. Sintoma de morte espiritual. Se não morreu, está caminhando para a morte. Porque você está apagando o Espírito Santo com o qual você foi selado para o dia da redenção. Você acabou de ler aqui comigo que o Espírito Santo é o penhor. Penhor, meu irmão, é a garantia. Se tu perdeu a garantia, perdeu. Não é o selo? O selo do negócio para dizer se é autêntico ou não é? O firme fundamento de Deus permanece tendo um selo. Deus conhece os que lhe pertencem, ou seja, quem tem o Espírito Santo, Deus sabe. Aparte da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor. Ou não é assim? Amém? Pastor, eu andei no caminho ruim agora. Te arrepende. Arrepende. É só arrepender, meu irmão. Bota a testa no chão, te arrepende e muda. Muda. Arrependimento tem a ver com isso, com mudança de direção. Muda a direção da tua vida, meu irmão. E tu vai ver tudo isso que Deus prometeu. Todas as promessas. Todo sim, todo amém. Tudo isso que a gente leu aqui. Os renovos acontecendo naqueles lugares que estavam destruídos, sendo reedificados. Você todo adornado como um noivo, bota um turbante. A unção de Deus voltando a te vestir. Você vai ver tudo isso voltando em operação. Mas a Bíblia diz, não extingais o Espírito com o qual foste selados para o dia da redenção. É possível. Em 1 Tessalonicenses a Bíblia diz outra questão, não apagueis o Espírito. Não apagueis. Então é possível você apagar como? Ignorando. Ele estando contigo, mas tu ignorou tanto. E a voz dele é mansa e suave, que aquele calo que tu criou, calou ele na tua história. É possível, meu irmão. É possível. Se não fosse possível, ele não dizia para a gente, como igreja, não apagueis o Espírito. Toda a orientação que a Bíblia nos dá é porque tem uma possibilidade naquilo. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Não, o diabo não me pega não. Cara, se tu estiver no esconderijo do Altíssimo, habitando, não. Mas não adianta professar conhecer a Deus, se eu estou te vendo fazendo obra maligna, com esculhambação. Não adianta, pode cantar o dia. Vai ter muitos, meu irmão. O diabo acha bom esses aí, que aí ele vai esfregar o focinho dele no chão. Agora eu vou te humilhar, agora tu vai comer a manga que eu chupei. Amém? Ele é maligno, ele é homicida, ele só pensa nisso, em te destruir. Porque se ele te envergonhar, ele vai ficar dizendo, tá aí, não era a tua imagem e semelhança. Deus ele não consegue tocar. Então ele vai querer te usar para tentar mostrar que ele venceu, que ele conseguiu. É assim que funciona, irmão. Vamos ter zelo, amém? Vamos permanecer na unção que recebemos dele. Vamos guardar o Espírito Santo no sentido de montar uma fortaleza em volta, como eu disse aqui. De maneira que a gente se proteja. Que a gente não deixe nada tocar nisso. Não importa. Não importa se está na moda, fora de moda, se vai voltar para a moda. Não importa não, meu irmão. Mas vão te chamar de antigo, de velho.
Sou mais novo que o jornal de amanhã. Amém? A Bíblia diz que ainda que o meu homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova de dia em dia. Então amanhã eu estou zerado de novo. Zerado, espírito novo, cada vez melhorando. Não tem jeito. Amém? E um dia verás a diferença. Não é o que fala em Malaquias? Ele diz, cara, fala o seguinte, serve a Deus, busca a Deus e verás a diferença entre quem serve e quem não serve. Amém? Abra aí comigo para gente finalizar. Segunda Coríntios 14. Vamos ver aqui um exemplo, né? Paulo falando aqui rapidamente sobre esse guiar no Espírito. 2 Coríntios 2,14. É porque as muitas letras já estão... A mente está veloz, o Espírito está zerado, mas aí a mente já fica... Paulo, não estou te acompanhando não, mano. Tem paciência aí que é o terceiro culto. Né? Espera aí, rapaz. Vai com calma aí para poder dizer as coisas certas. Olha o que Paulo diz aí no 12, só para você entender. Ele disse, olha, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho, ele foi o que lá? Pregar o Evangelho. É uma coisa lícita, irmãos? É uma coisa que tudo tu precisa consultar até para pregar para quem está na tua frente? Não. A palavra já manda tu fazer o id. Se ele não te dá o não, tu tem o sim. Então eu posso ir. Tá claro até aí? Mas olha que coisa interessante quando alguém é guiado pelo Espírito Santo e está debaixo daquela unção de ensino, né, do Espírito. Ele diz, mas quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho, e uma porta se me abriu no Senhor, ele disse, não tive contudo o quê? Ele não teve uma paz que excediu o entendimento. Ele sabia que a porta, poxa, é uma porta para abrir, para pregar. Mas calma aí, espera. Talvez não seja agora. Espera um pouco. Isso aconteceu várias vezes na Bíblia. Teve uma vez que ele ia para uma determinada região, eles já estavam definidos, passagens como se fossem compradas, e aí o Senhor impediu eles pelo Espírito. E aí eles ficaram mais um tempo orando, esperando em Deus, quando o mesmo Espírito deu uma visão para ele, onde apareceu um homem macedônico, dizendo, ei, vem para cá. Aí ele, o Espírito já mandou ir para outro canto. Olha que coisa linda. Ser guiado por Deus para fazer a obra de Deus, amém? Olha o que ele fala aqui, para a gente finalizar. No 14, né? Graças, porém, a Deus que em Cristo, eu quero frisar essa palavra, diga assim, na unção. Mudaria alguma coisa? Não, Cristo é ungido, em Cristo, tem que ser nele. Naquilo que ele fez para ti, em Cristo. Sempre nos conduz em triunfo. Ou seja, essa unção que você recebeu da parte de Deus, se você obedecer a ela, se você andar em associação com o Espírito Santo, meu irmão, o teu caminho não é um caminho de derrota, é um caminho de triunfo. Triunfo significa ampla vitória. Amém? Ampla vitória. Eu não estou falando para tu ter os teus planos, não, agora eu vou obedecer a Deus porque Ele vai fazer tudo que eu quero. Não é assim não, irmãos. É nas promessas dEle que você tem o sim e o amém. Não é naquilo que tu acha que Ele prometeu, não. Não é na tua vontade, não. Porque muitas vezes a nossa vontade não passa de um reflexo dos nossas próprias paixões e desejos carnais. E Deus não realiza as vontades da carne. Amém? Deus realiza os desejos é outra coisa. Vem daqui. Vontade da carne é aqui. O que é que milita no meu corpo? As paixões carnais. Militando na carne. Quem se inclina para cá, caminha para a vida. Para o sucesso. Não para a morte. Mas quem se inclina para o Espírito, vida e paz. Diga vida e paz. Diga assim, em Cristo, eu sou sempre conduzido em triunfo. Pastor, isso significa que eu não vou ter dificuldade nenhuma? É isso que significa esse versículo, irmão?
Não. No mundo jaz no maligno, no mundo passareis aflições, no mundo vão ter adversários. Mas eu tenho algo para te falar, se tu for na força da unção que Deus depositou sobre ti, o jugo é leve. O fardo é uma pena. Tu vai ter a força como do boi selvagem, né? Que foi... Amém? Tu unges, né? Tu me capacita como a força do boi selvagem, é uma unção que vem, poderosa. Braba, selvagem, forte. Sansão 2, ó. Bicho, uma força descomunal. Como é que pode um negócio desse, mano? Sai do meio, Satanás, né? Aquele negócio dele. Senão passa por cima, inimigo. E o bicho sai correndo, como a Bíblia diz, né? Por um caminho vem o teu adversário, mas por 7 fugirá da tua presença. Oh, aleluia! 7 caminhos o bicho fugirá. Pastor, por que é isso, hein? Por um caminho e 7. Como é isso? É porque eu dei a brecha para ele vir por esse caminho? Não, irmão, porque o crente só anda num caminho. O crente não anda em 2. O caminho do crente é um caminho de vida, é o caminho que Deus escolheu. Então ele vai querer impedir que tu passe por esse caminho. Está claro isso? Só que vai fugir apavorado. Correndo desnorteado. Não sabe nem o que aconteceu. De tamanho foi a lapada. Oh, glória! E ele diz mais, ele diz, e por meio de nós, diga, pela minha vida. Ele manifesta, diga, em todo lugar. Isso aqui é lindo, isso aqui está plenamente alinhado ao que Jesus disse, né? Vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Não é mais no monte, não é mais em Jerusalém, não é mais no templo. É em todo lugar. Amém? Em todo lugar. Porque onde você chegar, Deus chega contigo. Onde tu botar a mão, tu prospera. E ele diz, o que é que vai ter em todo lugar? A fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Amém? Oh, aleluia. Deus é maravilhoso. Amém, irmãos? Oh, glória. Deus é bom. Ande na unção. Amém? Confia na unção. Como é isso, pastor? Isso é automático? Não, meu irmão. Jesus, ele separava tempo na presença. Jesus, ele falava, a Bíblia diz que o menino crescia, se fortalecia, se desenvolvia. Amém? Em estatura, em formosura, em graça, diante de Deus e diante dos homens. Então você também tem que se desenvolver por dentro e também crescer por fora. Está claro isso? Então, separe tempo de relacionamento com Jesus. Separe tempo de conversa com o Espírito Santo. Bota lá, meu irmão, um fundo musical lá e fica um tempo orando em línguas. Hoje, quando eu cheguei da mensagem pela manhã, eu fiz isso. Pela manhã eu já acordei e botei logo. Eu cheguei, depois daquele banquete, né? Aleluia. Carnezinha com pimenta, maravilhosa. Aí, fui para o quarto, botei o fundo lá e fiquei orando em línguas. Para muitos, tá bom. Já fui para o culto, já cumpri a minha obrigação. Não tem gente que é assim, né? Já fui para o culto da semana. Não vai conseguir desenvolver relacionamento conversando não, ouvindo sobre Deus 1 hora ou 2 no máximo por semana. Não vai não, irmão. Tu vai poder saber algumas coisas sobre Ele, mas conhecer, de andar com Ele, tem que ter tempo. Tem que meditar, tem que colocar, sacrificar, tem que fazer as coisas. Muito bem. E aí, Espírito Santo, como é que a gente vai fazer esse negócio? Como é que eu faço? Como é que tu quer? Eu poderia muito bem ter repetido as 2 últimas pregações. Não vou fazer isso. Posso ter falado o assunto semelhante, mas a forma é totalmente diferente. Por quê? Porque Deus tem um pão para agora. Quente, saindo do forno. É bom demais, né? O bicho derretendo o plástico onde o caboclo bota o pão. Pegando fogo, cara. Até abre para o bicho não ficar mole, né? Abre aí que é para respirar. Não é bom não? Maravilhoso, né?
É isso aí, Deus tem isso toda hora para ti. Está dentro de ti, dentro. Pode ser mais tarde, pode ser nessa madrugada, pode ser amanhã de manhã. Tu que escolhe. Amém? Conselho que eu tenho para tu: busca o Senhor enquanto se pode achar. Abre aí Isaías 55. E eu vou finalizar com esse trecho aqui. O Ministério de Música pode até já se organizar aqui. Bruno, tu tá fazendo o que aí, Bruno? Tá papocando o som? É tu, cara. No livrinho de Xanguá, o que foi que houve, irmão? Amém? Olha o que diz aí o conselho em Isaías 55, 6 para ti. Amém? A Bíblia diz assim, ó, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Ou seja, vão ter dia que buscarão e não invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico. Ele é rico em quê? Em perdoar. Ele diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amado, a capacidade de Deus de pensar e de trazer coisas boas para a tua vida é maior do que a tua. Porque assim como desce a chuva, e a neve dos céus, ela desce, e para lá não tornam, sem que primeiro, ela vai voltar, mas primeiro, ela vai regar a terra, vai tornar o quê? Frutífera, vai fecundar. Sobre o quê? Sobre as promessas. E faz brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a designei. Resultado, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outreiros romperão em cânticos diante de ti, e todas as árvores do campo baterão palmas. Tu sabe o que é isso, meu irmão? É tu botar a mão no negócio e aquilo avança. Avança, não tem jeito não. Aí o mundo, ô caboclo de sorte. Aleluia, nós sabemos que é a mão do Senhor sobre nós, amém? Eu sou bendito, diga bendito. Abençoado. Ser abençoado por Deus. Amém? Deus pode nos abençoar ainda mais hoje. Já somos benditos, somos abençoados, mas pode aumentar, pode crescer, pode melhorar. Ele diz, em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste, em lugar da sarça, crescerá a murta. E será isto, glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. É para sempre. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé, povo. Quantos aqui vão praticar o que ouviram aqui nessa noite? Você vai praticar? Vou cobrar o Balba aí. Como é, Balba? Semana que eu vou te cobrar. Vou te cobrar também, não é só ele não, viu? Tá vendo, tio pastor? É o jeito que ele me chama. Vou te cobrar também, guerreiro. Cobrar todo mundo. Amém? Faz uma diferença. Use essa unção. Passa tempo. Medita. Clama. Ora. Amém? Aleluia. Você viu aqui o chamado de Deus para a tua vida? Você viu que Deus tem aqui é para todos. Não é só para um ou dois escolhidos, predestinados. Não, meu irmão, é para todos quantos o Senhor chamar. Talvez você está aqui, ouviu esse chamado, percebeu essa inclinação no coração e disse, pastor, eu quero essa unção. Eu quero que a minha vida prospere, meu casamento prospere, meus filhos prosperem, meus negócios prosperem, minha profissão prospere. Meu irmão, só por meio da unção de Deus fica bem mais leve. Amém? Já dizia o Senhor, né? A Zorobabel, não por força nem por violência,
mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É a coisa mais preciosa que alguém pode receber, amados. Essa é a habitação do Deus vivente. É o Espírito Santo, Ele é maravilhoso. Calmo. Amável. Como uma brisa suave. Ele é tremendo. Poderoso. Ele rompe. Rápido. Frutífero.